Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel. Meu nome é Rafael. Bom, e hoje estamos aqui com a volta do nosso quadro Fala Tempestade. Para iniciarmos com chave de ouro, queremos dar o primeiro agradecimento aos nossos patrocinadores. SESI, Hobby Automation, Fanta, John Deere, Caso Marceneiro e Aga Diesel. Bom, e hoje com essa volta do nosso quadro, estamos aqui com uma pessoa muito especial. Ela já foi ex-competidora, ex-técnica de equipe, e agora ela é atual juiz de FLL e de FTC. Victor Moraes. Ê! Pessoal, obrigado pelo convite. Bom, como os meninos já falaram, eu sou o Victor, sou ex-competidor, já fui técnico de equipe, atuo também como apoio voluntário, organizador, juiz, né? E agora nessa temporada eu estou aí como juiz de FLL e FTC. É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece, Victor. A gente sabe que é bem difícil, né, ter essa disponibilidade, porque assim, eu imagino que sua vida é uma correria, né, mas a gente agradece muito você estar aqui hoje. Bom, então, vamos começar, né? Victor, eu queria que você dissesse pra gente como começou a sua história na robótica, né? Como que foi o início de tudo, até chegar até hoje. Olha, tem muito tempo já que a robótica entrou na minha vida, né? Foi em 2013, já tem aí 11 aninhos, eu tô indo para minha 12ª temporada de robótica. Eu estudei aqui no SESI Canaã, e na época o projeto da robótica ainda estava começando, né? Na época do ensino médio eu ainda não sabia muito bem o que eu ia fazer. Eu estava naquela fase de descoberta ainda, descobrir como é que eu ia, que profissão eu ia seguir, o que eu ia fazer. E aí o projeto da robótica começou. Comecei a ver uma movimentação na escola, uma movimentação diferente, uns formulários, uma galera ali, né? E aí era o início da criação da primeira equipe de robótica. Não sabia o que era aquilo, não sabia onde aquilo ia dar, porque estava todo mundo começando, né? Na época, nunca tinha ouvido falar de FIRST, de FLL, de FTC. E aí fui convidado pelo professor Flamarion para integrar a equipe. Na época, fui competidor de OBR, né? Tive uma experiência em uma temporada da OBR e me apaixonei pelo universo, assim. Não sei se hoje, depois de tanto tempo sem praticar montagem e programação, não sei se eu ainda lembro como que monta e programa, mas foi assim o início, né, da trajetória. E aí, logo na sequência, eu continuei indo para a robótica. Assim, aquele ambiente era um ambiente muito legal para mim, era um ambiente que me deixava muito confortável, que me deixava muito feliz, e passar o dia todo na escola me fazia muito bem. Tem gente que quer fugir da escola, né? Eu queria ficar na escola o tempo todo, assim como vocês também, né? Sim. E aí, para mim, aquilo era muito positivo, era muito bom. Já ali no final do ensino médio, aí eu fui me descobrindo, fui me encontrando ali. E o Flamarion sempre, nunca me tirou de lá. Eu fui indo assim, tipo, não era nada. Tava lá só de visitante, de apoio. Aí fui olhando, percebendo como é que funcionava, e veio o convite para me tornar mentor na época da Game Tech. Aí comecei nessa trajetória, comecei a entender um pouco da competição, né, inicialmente da FLL. E no primeiro ano ali, enquanto mentor, eu já me descobri enquanto professor, que eu falei, nossa, é muito legal estar aqui, ensinar para os meninos e ver os meninos aprendendo, isso é muito interessante. E a partir disso, comecei a entender um pouco das regras. E no primeiro regional que a gente teve, que eu não vou lembrar o ano agora, mas provavelmente 2013, 2014, faltou um juiz. E aí chegaram para mim e falaram, Vitor, você consegue ser juiz de arena? Assim, no SUS. E aí eu falei, olha, eu sei das regras, porque fiquei com os meninos o tempo todo, então acho que é tranquilo para mim ser juiz de arena. Não, então vem cá que você vai ser juiz. No susto, assim, tipo, cheguei para acompanhar a equipe como mentor e no susto fui colocado para ser juiz. E foi uma experiência, assim, fantástica. Assim, minha primeira vez que eu vesti uma camiseta de juiz, a zebradinha, né, a listradinha, eu falei, gente, é isso aqui, me encontrei aqui. E aí começaram os convites para fazer os nacionais, para fazer outros regionais. Aí depois veio o convite para ser técnico, né? Aí eu abandonei um pouquinho, deixei um pouquinho de lado a parte de ser juiz, porque agora ia atuar na FIRST com outros olhos, né? E agora voltei para juiz, tanto FLL, quanto FTC, quanto FRC também. Esse é um pouquinho aí, um resuminho da minha trajetória. Moraes, qual foi a sua dificuldade como competidor? Vamos lá. Eu acho que como estava todo mundo começando na época, a maior dificuldade foi justamente aprender a fazer as coisas, né? Então, por exemplo, eu comecei competindo na OBR. E na OBR a gente a gente não tem projeto de pesquisa, a gente não tem core values, né? A gente não tem AI, a gente não tem PCI, é mais a montagem do robô e a programação.
E na época eu não sabia montar e programar. A gente não tinha aulas de robótica ainda nas escolas, e a robótica estava realmente começando, né? A educação tecnológica era uma coisa que nem era falada ainda. Eu sou da época que tinha aula de informática nas escolas, né? Hoje em dia a gente nem precisa mais ter aula de informática, porque a gente está numa geração totalmente digital. Então, acho que a maior dificuldade foi justamente essa, porque aqui no Brasil a gente ainda não tinha uma referência, né, de como fazer robôs bons, como fazer programações boas. Então, era justamente ir atrás dessas informações, né? Mas, assim, graças a Deus eu tive total apoio. Eu participei de uma equipe com pessoas muito, muito, muito boas, que me ensinaram muita coisa. E, assim, ao longo dessa trajetória eu fui aprendendo muito com muitas pessoas. Então, eu acho que essa foi a maior dificuldade no início, tipo, aprender a fazer. Aí depois que a gente aprende, a gente começa a repassar isso para as outras pessoas e fazer essa grande comunidade que a gente tem hoje. Victor, você disse que, né, se tornou técnico, né, de equipe. Qual foi a primeira equipe que você se tornou técnico? A primeira equipe que eu fui técnico foi a equipe Life SESI Canaã, aqui do SESI Canaã. No seu primeiro ano ali como técnico, né, qual que você diria que foi a maior dificuldade que você teve, que você passou? Eu recebi um presente porque eu comecei a trabalhar no SESI em um dia. No outro dia eu fui convidado para ser técnico. Eu acho que isso nunca tinha acontecido antes. Tipo, em tão pouco tempo de escola, claro que eu já vivia aqui dentro, né? Tinha estudado aqui, a galera já conhecia o meu trabalho. Eu nunca saí dessa escola, né? Eu sempre estive aqui como mentor, ajudando a organizar os eventos. Só que eu comecei a trabalhar aqui na época da pandemia, né? No temido ano de 2020. E que parece que já tem tanto tempo, né? Que passou, nossa senhora. E aí, para mim, a maior dificuldade foi lidar com a robótica de um jeito que ninguém nunca tinha lidado antes. Então, eu já tinha o desafio de ser técnico, que para mim era uma coisa totalmente nova. Eu ia continuar fazendo algumas coisas, ia continuar levando os valores da First adiante, mas agora de um jeito diferente, né? E para mim, assim, era diferente ser técnico, porque vou dar um exemplo do torneio, por exemplo. Sei lá, o robô deu errado no torneio. Nossa, eu queria sair chorando de lá, mas eu não podia. Porque eu, de alguma forma, eu representava uma inspiração dos meus competidores. Se eu desmontasse, todos os meus 8 competidores iam desmontar também. Então eu precisava ser firme, eu precisava ser forte. Mesmo dentro de mim, eu estava desabando ali, mas eu não podia representar isso. E eu acho que a pandemia deixou muitas lições para a gente enquanto vida mesmo, né? Mas fazer a robótica na pandemia foi um desafio gigantesco, porque no início a gente não podia se ver. Eu não via meus competidores pessoalmente. A gente se reunia virtualmente, na telinha do computador, né? E aí só depois é que a gente começou a visitar, vir para a escola, ainda com todas aquelas restrições de máscara, distanciamento, álcool em gel. Então foi uma fase complexa, assim, a gente aprendeu a fazer robótica de outro jeito. Mas é uma experiência assim, que acho que a gente tira muitas coisas boas, né? Muitos resultados bons disso, coisas que a gente leva para nossa vida aí até hoje. Mas ser técnico para mim foi um dos maiores desafios que a First me proporcionou. Se você pudesse voltar a um momento na sua história, cara, da robótica, qual você votaria? Que pergunta complicada. Um momento dentro da robótica. Eu acho que a primeira vez que eu fui juiz, porque foi a minha primeira competição de FLL. Para mim ela foi muito especial e eu lembro dela até hoje ali foi a Trash Trash 2014, 15, não lembro mais, tem muito tempo já. Mas assim, ela foi muito especial porque eu acompanhei um time e eu torcia muito para aquele time. E aí chegou no dia da competição, falaram: Vitor, agora você é juiz. Você não pode mais torcer por um time. E eu falava: meu Deus, e agora meu coração já está inteiro pintado da cor daquele time. E agora eu não posso mais torcer para aquele time, né? Mas foi um evento que me deu muita responsabilidade, que me fez entender como funcionava aquele processo. E eu acho que foi, sabe quando a gente fala que o mosquitinho da robótica pica a gente? Eu acho que foi naquele momento que o mosquitinho me picou. Eu acho que eu já estava envolvido no processo antes, mas quando eu me tornei juiz pela primeira vez, e eu pude ver o processo acontecendo, o evento acontecendo, e ver, principalmente enquanto juiz de arena, eu nunca mais voltei para a arena, desde aquele primeiro ano. Foi a minha única experiência na arena, e 10 anos depois eu ainda não voltei. Mas ver aqueles meninos naqueles momentos de tensão, soltando o robô e o robô dando certo e eles comemorando, ou o robô dando errado e eles surtando, para mim ver aquela emoção mexeu comigo. Então, para mim, acho que eu voltaria na minha primeira competição, que foi a primeira, né? E aí ela tem um toque mais especial. Sim. Victor, você, né, que já é juiz há muito tempo, foi técnico há muito tempo também, né? O que você diria para as equipes, né, que estão agora se preparando para o regional e tudo mais? O que você diria que uma equipe
precisa, como posso dizer, fazer, assim, para poder almejar um nacional, né? Que é algo assim que eu vejo que todas as equipes, né, almejam. Mas na parte da FLL, o que você daria assim, de dicas para elas? Gabriel, esse ano a gente está pela primeira vez com um festival regional de robótica, né? Então a gente tem pela primeira vez acontecendo uma etapa regional que parece um mini nacional. Então a gente vai estar rodando algumas competições, né? A FLL, a FTC e a F1. Então vai ser um evento muito grande. Vão ser mini nacionais acontecendo pelo Brasil todo, que eu sei que estão sendo preparados com muito carinho pela equipe dos departamentos regionais pelo Brasil. E eu sei que tem muita gente que está começando nesse ano, né? Muita gente. A gente tem uma quantidade de equipes, tanto de FLL, quanto de FTC, quanto de FRC, quanto de F1, que estão começando agora. E a gente fica muito perdido quando a gente está começando, né? A gente fica muito mexido, porque é muito bom, é muito positivo. A gente se sente contagiado por aquela energia, mas também é muito difícil, porque é muita coisa. A gente precisa pensar em muita coisa, a gente precisa abrir mão de algumas coisas, né? Nossa, antes à tarde, estudava de manhã e à tarde eu ia para minha casa descansar, ia jogar um videogame, ia ler um livro, sei lá. Agora não, agora eu fico na robótica. À tarde, à noite, às vezes, né? Então, assim, existe é um desafio, sempre é um desafio. E eu acho assim, como primeira dica, aproveitem, porque eu acho que todas as competições envolvem uma diversão tremenda. Então, assim, para as equipes de FLL que estão começando agora, se divirtam no processo, porque ele não volta, ele só vai, ele passa. E quando você vê já é novembro, você fala, meu Deus, falta um mês. Aí quando você vê já é dezembro, você já está na competição. E quando você vê a competição está acabando. E aí, você aproveitou nesse tempo? Então, assim, aproveita. E de dica mais técnica mesmo, fiquem sempre atentos à documentação. A documentação é o nosso livro de cabeceira, é o que a gente precisa da documentação. Então, assim, imprime uma documentação para você, deixa ele do ladinho da sua cama e de vez em quando dá uma olhada nessa documentação, porque ela é muito importante. É a única coisa que faz a gente ter esse contato mais direto com as regras da competição, né? De todas as competições, né? Mas da FLL, que é uma competição que tem muitos updates ao longo da temporada, né? Inclusive já tem update lá desde que a temporada foi lançada. E provavelmente vão tendo mais updates também, porque as equipes vão lendo a documentação e vão percebendo que existem algumas brechas. E aí, se a First acha necessário corrigir essas brechas, ela vai lançar updates. Então, daqui até o início dos regionais, a gente provavelmente vai ter algumas coisas sendo atualizadas ainda. Então, assim, leiam esses documentos, é o que eu digo para vocês, é a principal dica. Quais, quais características você considera mais importantes em uma equipe para alcançar sucesso em uma competição nacional ou internacional? Eu acho que cada equipe é única e cada equipe vai funcionar de uma forma diferente, né? É difícil a gente comparar as equipes, porque às vezes a gente tem duas equipes muito diferentes e as duas são muito boas, né? Mas eu acho assim, uma equipe que tem vontade, ela consegue chegar muito longe. Porque, nossa, eu sou uma equipe de escola pública, eu não tenho os mesmos recursos que uma escola SESI tem, mas eu tenho vontade. Então, essa equipe vai chegar muito longe. Porque se ela tem vontade, ela vai atrás. Então, ela vai atrás de uma outra equipe que tem mais peças, que vai poder doar essas peças para ela. Ela vai atrás de alguém da comunidade da robótica para ajudar ela a desenvolver um projeto de pesquisa, a dar uma dica de como melhorar a robustez desse robô. Então, eu acho que uma equipe que tem vontade é uma equipe que chega muito longe. Voltando um pouco agora mais para você mesmo. O que você diria que todo esse tempo que você está na First foi o momento mais marcante, assim, nas competições, em torneio, uma coisa que te marcou muito, assim? Ai, tem tantos momentos em 12 anos. Eu diria que é sempre muito diferente quando a gente conhece uma cultura nova, né? Para mim, antes de entrar na robótica, viajar de avião e conhecer outro estado era uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Eu achei que eu ia conhecer outro estado quando eu fosse formado, quando eu já tivesse muito dinheiro, enfim, nunca tinha passado pela minha cabeça. E aí, quando eu vi que isso era possível, de conhecer outras culturas, outras pessoas, foi muito legal. Então, assim, ter feito alguns regionais em outros lugares, regionais tanto aqui no Centro-Oeste mesmo, mas o regional do Rio Grande do Sul, para mim, foi muito impactante, porque a cultura do Rio Grande do Sul é muito diferente da nossa cultura. Então, assim, eu amava escutar o sotaque das pessoas, eu achava muito legal. Minas Gerais também foi um regional muito legal que eu fiz. O primeiro torneio, como eu falei, né, meu primeiro torneio como juiz, é um torneio que de alguma forma me impactou. E assim, são tantas histórias que a gente vê ao longo
da sala de avaliação, né? Eu não tenho noção de quantas equipes eu já avaliei ao longo desses 10 anos. Assim, é um número incontável. Mas acho que são esses momentos, sabe? São essa troca cultural, esse conhecer pessoas. Tem pessoas que eu conheci lá atrás, né, há 11, 12 anos e até hoje carrego comigo, né? Então, para mim, essas pessoas que eu trouxe comigo foram muito importantes, assim. E são momentos muito marcantes. Como você enxerga as principais funções entre técnicos, juízes e juiz-chefe de FLE, de FTC e de FTC, É, FTC e FLE? eu acho que os torneios da First foram pensados com uma hierarquia muito interessante e que funciona muito bem, né? Uhum. Então, estando já em todos esses papéis, já tendo sido competidor, anjo, mentor, técnico, juiz e agora juiz-chefe, eu acho que todos os papéis são importantes. Para a robótica, a robótica é uma engrenagem. Até porque é robótica. E ela só funciona porque uma engrenagem está junto com a outra e ela está rodando. Então, assim, se eu tirar um desses componentes, a robótica não vai funcionar mais do mesmo jeito. Porque se eu não tenho os competidores, eu estou fazendo a robótica para quem? Se eu não tenho os técnicos, os competidores vão ficar sem norte, eles não vão ter o que fazer sem o técnico deles lá. Quem é que vai assinar os documentos, né? A gente fala, o técnico assina o documento. Quem vai assinar esse documento se não é o técnico? Se eu não tenho juiz, quem é que vai avaliar o meu projeto, o meu processo, né? Então, como é que eu vou avançar se eu não tiver um feedback, se eu não tiver um retorno de alguém? E se eu não tiver alguém para coordenar isso tudo, né? A galera da coordenação, os juízes-chefes, o comitê de avaliação, como é que isso vai sair bonitinho? Porque as equipes de Minas Gerais precisam ser avaliadas da mesma forma que as equipes do Rio Grande do Sul, que precisam ser avaliadas da mesma forma que as equipes do Amazonas, que precisam ser avaliadas da mesma forma que as equipes do mundo todo. Então a gente precisa ter esse nivelamento, né? Então, assim, eu acho que todos os papéis são muito importantes, todos os papéis têm seus desafios. Para mim, o mais desafiador foi ser técnico. Eu acho que para mim foi o mais difícil. E o que eu tô fazendo agora na First, né, enquanto mentor, enquanto juiz-chefe, né, de temporada, é um desafio também, porque é um preparo muito grande que a gente precisa ter, né? Então, são formações e formações para que a gente. O Brasil é um país muito grande, né? Então, pensar que todas as regionais que a gente tem precisam rodar da mesma forma, do mesmo jeito, no mesmo formato, é um desafio muito grande. Então, eu estarei atuando em uma regional no Brasil. Ao mesmo tempo que eu vou estar atuando nessa regional, vão ter outros colegas que também são juízes-chefes que vão estar atuando em outras regionais. E a gente precisa estar em sintonia, a gente precisa estar conversando ali para funcionar bem. Então, assim, tudo é desafiador na First. Mas ser técnico, para mim, foi o maior desafio. E no atual momento, ser juiz-chefe tem sido um desafio muito, muito bom. Eu tenho encarado com muita vontade. Sim. Aproveitando, né, que você disse que ser técnico foi um dos maiores desafios, né? Nos seus anos como técnico, você diria que tem uma temporada que te marcou muito? Tipo, foi uma temporada que você evoluiu muito, uma temporada que você aprendeu muito? Teria? Teria. A primeira temporada foi muito desafiadora. Eu falei, foi a Replay, né? Ela tem os seus desafios. Como ela foi uma temporada remota, ela foi uma temporada difícil, porque a gente não tinha o calor humano dos torneios. A gente não tinha a energia dos torneios. E eu sei que eles tentaram ao máximo trazer essa energia para o virtual, mas é difícil, né? Mas para mim, a minha finalização como técnico, a finalização da minha carreira como técnico, por enquanto, né? A gente nunca sabe, vai que um dia a gente volta aí. Mas a Superpower, para mim, eu acho que juntou tudo, sabe? Assim, é o que juntou uma galera que a gente preparou muito bem, que a gente soube escolher muito bem. Foi a primeira vez que a gente foi com uma equipe para um nacional. Foi a primeira vez que eu fui como técnico, tipo, viajar, né? A gente tinha ido na Replay também, só que foi virtual, então a gente fez tudo aqui da escola. Mas para mim, tipo, a Superpower, a grandiosidade daquele evento, a grandiosidade do Mané Garrincha, tudo naquele evento foi fantástico. E eu acho que ver os meus competidores evoluindo naquela temporada foi muito legal. Eu lembro dos competidores quando eles entraram e lembro deles quando eles saíram. E eles saíram outras pessoas. E essa mudança é fantástica, assim, é impagável. Então eu acho que eu finalizei na melhor época, onde eu parei onde eu tinha que parar mesmo. E foi incrível, tipo, ver os meninos evoluindo, ver vocês evoluindo e também passaram pela live, para mim é incrível, assim, ver onde vocês chegaram hoje é muito gratificante. Mudando um pouco aqui do assunto que a gente vai e volta, né?
Qual foi a maior dificuldade que você teve como juiz-chefe de FLL? Vamos lá. Eu acho que tentar manter esse processo parecido em todo lugar é o maior desafio. A gente precisa se dedicar muito. Então, assim, existem juízes que são juízes só da competição. Então, eles se inscrevem, se voluntariam, vão para a competição, fazem o seu trabalho, acaba o trabalho, eles encerram a participação deles dentro da FIRST. Eles são importantes também para a nossa competição. Mas eu acho que dicas para ser um bom juiz, por exemplo. Vive a temporada junto com as equipes. Então, assim, esteja nas escolas, veja o que as equipes estão fazendo, caminha nesse processo com eles, né? Sendo você juiz de design, de core, de projeto, de desafio, viva a temporada desde que ela começa lá em agosto, até quando ela termina lá no nacional, às vezes no internacional. Então, vive a temporada mesmo, não vai só no torneio. E eu acho que ser juiz-chefe também é um pouco disso, né? É vivenciar toda a temporada. Então, por exemplo, a gente sabia das novidades antes delas serem lançadas. E aí, quando a gente descobriu todas aquelas novidades esse ano para a FLL, nossa, não, cadê a rubrica de core? Meu Deus, eu como juiz-chefe de core falei, e agora? Como é que a gente vai avaliar? Quando foi um susto, foi um impacto muito grande. Cadê aquela rubrica vermelhinha, né? Que a gente viu durante tantos anos e agora ela desapareceu. E aí? Não, peraí, ela não desapareceu, ela continua lá, né? Ela tá lá naquelas engrenagenzinhas, né? Ter visto o vídeo da temporada, eu sempre gostei muito dos lançamentos, né? Então, assim, dia de lançamento de temporada para mim é incrível. O lançamento da FT6, estávamos juntos aqui, né? Foi muito legal ter toda aquela energia, porque tá todo mundo muito empolgado. E aí, esse ano foi a primeira vez que eu vi o lançamento da temporada antes das equipes. Então, assim, no dia que as equipes estavam vendo, no dia que as equipes estavam empolgadas, eu já sabia, eu já tinha visto o tapete. Então, assim, mas foi muito legal acompanhar as equipes. Meu Deus, essa missão é muito difícil. Meu Deus, olha o tamanhozinho desses bichinhos, né? Então, assim, foi muito divertido. Mas ter visto tudo antes da hora fez com que a gente estivesse mais preparado para o que ia acontecer. Mais uma vez, essa temporada vai ser muito desafiadora. Assim como a da pandemia foi, assim como eu acho que todas as temporadas são desafiadoras. Então, a gente chega numa temporada que fala sobre o oceano. A gente sabe que não são todos os lugares que têm oceanos. Aqui, por exemplo, no nosso estado, a gente não tem oceano perto. Então, as equipes vão ter uma certa barreira ali, talvez, para tentar encontrar profissionais, né? Ainda bem que a gente tem a internet, hoje a tecnologia que nos ajuda com isso, né? Mas o fato da gente ter os eventos acontecendo ao mesmo tempo, tudo rodando, eu ainda não sei como isso vai acontecer. Tipo, ao mesmo tempo, vai ter FTC, vai ter F1 e vai ter FLL juntos, todos. Então, assim, vai ser muito desafiador. E eu acho que os juízes-chefe dessa temporada precisam estar mais preparados ainda para lidar com todo esse evento acontecendo. Porque eles são juízes-chefes de um mini nacional. Então, eu acho que vai ser um desafio grande aí. Mas que a gente está bem preparado para enfrentar, tenho certeza. E é doideiro pensar nisso, né? Porque a First, ela tá tendo muitas mudanças. Teve essas mudanças na FLL, que agora não teve, mas teve do Core, né? Teve algumas outras mudanças. Na FTC também houve muitas mudanças na nova temporada que teve. A gente mal pode esperar para a temporada de FRC, que vai estar lançando em janeiro, né? Então, assim, para vocês, né? Exemplo, você que tem muitos anos de First, é umas mudanças assim que você olha e fala, caraca, e agora, né? Então, com o tempo, a gente vai ter que ir aprendendo com essas mudanças, né? Então, assim, é muita loucura pensar nisso. Ainda mais, que nem você comentou. Poxa, você tem quantos anos de First? Assim, contando tudo? São 12 anos. 12 anos de First. E, tipo assim, foram 12 anos que as coisas meio que ia seguir um ritmo, né? Não havia, tipo, tantas mudanças assim, que nem essa mudança de não ter mais rubrica do Core. E daí, com essas mudanças, assim, faz as equipes repensarem, os técnicos, os juízes. Então, é uma coisa assim. E que bom, né, Gabriel? Porque eu acho que quando a gente. A robótica ela já acontece há muito tempo. E ela já tem o mesmo formato há muito tempo. Por mais que a gente tivesse algumas mudanças, né? Então, antigamente a rubrica era totalmente diferente, a gente já teve mudança de categoria. Os próprios core velhos, que antigamente eram frases, viraram palavras hoje, né? O projeto de inovação, que hoje é inovação, mas antigamente era projeto de pesquisa. Então, a gente já teve algumas coisas mudando aí ao longo do processo. Mas eu acho que a própria First está entendendo que as pessoas estão vindo com uma nova cabeça. Essa geração que está vindo, que está chegando agora na robótica, é diferente da minha geração, que chegou há 12 anos.
Então, assim, as pessoas pensam de maneira diferente, as pessoas entendem os processos de maneira diferente. Elas talvez já tenham mais facilidade com a tecnologia do que a minha geração lá atrás tinha. Então, talvez isso facilite um pouco o processo de pesquisa para montar um projeto de inovação, para construir um robô também, para plataformas para programação, por exemplo, tanto de FLL quanto de FTC. Então, acho que a própria First entende que as gerações evoluem, então a competição também precisa evoluir, então a gente também precisa dessa mudança. Né? Então, assim, pensar fora da caixa, é o que a gente sempre fala. Desde o início a gente já pensava fora da caixa, mas eu acho que agora a gente precisa pensar ainda mais fora da caixa, porque agora a gente foi tirado da zona de conforto. Né? Agora a competição mudou totalmente, tanto a FLL quanto a FTC, né? Os princípios, a essência dela ainda está lá, mas talvez a forma como ela é feita, a gente vai precisar ajustar. E que bom que a gente vai precisar mudar, porque senão a gente vai ficar repetindo a mesma fórmula para sempre. E acho que a ideia é que as equipes se reinventem, né? Se eu fiz uma coisa que deu super certo, já ouvi muito isso, nossa, a gente vai fazer igualzinho a equipe do ano passado fez, porque a equipe do ano passado ganhou. Então, se a gente copiar o que eles ganharam, o que eles fizeram ano passado, a gente vai ganhar também. Não é assim que funciona, porque a temporada mudou, as coisas evoluíram, todo mundo já viu, que legal, né? Nossa, a gente vai usar na apresentação fogos de artifício, porque no ano passado a equipe que usou fogos de artifício ganhou. E aí, beleza, a gente já viu isso, a gente quer ver outra coisa agora. Agora a gente, esse show de pirotecnia não vai funcionar mais. A gente precisa pensar em outra coisa. Então eu acho que a própria First está incentivando as pessoas a irem além, a enxergarem através dos próprios olhos, a pensarem em coisas novas. Eu acho que isso é muito importante, assim, para a nossa geração, para a robótica e para a galera que está chegando agora. Sim. E assim, muitos anos de First, né? Então, assim, eu acho que algumas equipes falam, caraca, como é que a gente pode fazer algo inovador? São tantos anos, né? Será que já tudo não foi feito? Né? Então, acho que é um desafio assim, né? Cada temporada é um desafio novo, né? Porque são tantos anos, então já foram tantas coisas feitas, então as equipes têm que sair, né? Mais, assim, pensar mais. E é que nem você falou, é o que a First está tentando trazer, né? Com certeza. Eu acho que a palavra que você usou, que é inovação, é uma palavra muito importante para as nossas competições, para o nosso universo da robótica. Quando a gente pensa em inovação, muita gente acha que a inovação, eu preciso virar um gênio e criar uma coisa que ninguém nunca pensou antes. Mas não é bem isso. Eu também posso fazer isso. E eu sinto que essa geração tem potencial para fazer isso, né? A gente tem grandes coisas sendo inventadas a todo tempo. Mas pensar em algo novo é, de repente, pensar em algo que já existe de uma maneira diferente. Porque se eu ainda tenho problemas acontecendo na sociedade, como, por exemplo, todo ano a FLL, por exemplo, propõe uma temática nova para a gente trabalhar. Então, a gente já trabalhou com lixo, com espaço, com pessoas, com cidades inteligentes, com animais, com energia, com tudo, né? E aí, agora a gente está trabalhando com o oceano. Quantas coisas já não foram pensadas para o oceano? Então, assim, quanta coisa de tecnologia, do geral, assim, já não foi pensada para melhorar a exploração dos oceanos. Só que algumas dessas coisas ainda não estão funcionando, porque a First identifica que a gente ainda tem problema nos oceanos, a gente ainda tem poluição acontecendo nos oceanos, a gente ainda tem uma parcela do oceano que não está sendo explorada, a gente ainda tem um monte de problemas com relação às pessoas explorando aqueles ambientes. Então, existem muitas coisas, mas às vezes algumas dessas coisas não estão funcionando da maneira como elas deveriam funcionar. Então, de que forma as equipes podem melhorar isso? Às vezes a equipe vai pensar numa coisa totalmente nova, que ninguém nunca pensou. Ótimo, excelente. Mas às vezes uma equipe vai identificar um problema que já foi parcialmente resolvido, ou que pelo menos alguém tentou resolver, mas que não funcionou. E ela vai pegar aquela mesma solução e vai ajudar a melhorar, né? E aqui, quando eu falo de inovação, eu não falo só do projeto de inovação, né? A gente também precisa inovar na forma como a gente faz as nossas ações lá na FTC, né? Então, nossa, todo mundo hoje em dia leva a robótica para lugares em que a robótica ainda não é acessível, né? Todas as equipes fazem isso. De que forma a gente pode ir além? A gente não pode parar de fazer isso. Porque esse movimento que a gente faz, de levar a robótica para escolas públicas, por exemplo, que não tem robótica, ou para escolas do interior, para escolas de lugares que a robótica realmente não chega, isso é fantástico. É um trabalho que não pode parar. E é um trabalho que a gente viu que está mudando a vida de algumas pessoas. Gente, vocês sabem, vocês fazem essas ações mais do que eu. Ver o rostinho daquelas crianças, quando vocês chegam lá com aquelas peças de robótica que eles nunca pensaram em ter contato, você volta para casa renovado. Você se transforma, você fala, meu Deus, fiz a diferença na vida das crianças, né? Ou dos adolescentes, enfim. Até dos adultos, né? Vocês já fizeram ações com adultos também, é muito legal. Mas assim, e além disso, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode fazer a robótica chegar a outros lugares também, né? Às vezes até ser o embaixador da First não é levar a robótica para onde eu passo, por onde eu passo. É levar a First por onde eu passo.
E a First vai além de robótica, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode pensar, tem muito jeito de fazer as equipes pensarem diferente. E, assim, a cada ano é um desafio. Porque esse ano eu tenho certeza que todas as equipes de FLL, de FTC, de FRC e de F1 estão pensando em muitas coisas diferentes. No ano que vem, eles vão ter que pensar em novas coisas diferentes. E vai ser um desafio a cada ano. Que bom, que bom. Que eu acho que a ciência e a tecnologia é o futuro. É o futuro das nossas profissões, é o futuro do nosso país, é o futuro da nossa comunidade. E que bom que tem gente pensando nisso. Fico feliz que a gente tem essa comunidade grande que está tentando resolver os problemas da nossa sociedade. Começando um jogo aqui sobre o que vem primeiro na mente. Então, eu queria falar aqui, uma saudade, Trash Track, uma temporada, Into Orbit, uma pessoa, Flamarion. é uma equipe, Ai, meu Deus. Duas equipes, me deixa falar duas. Game Tech e Life, não consigo escolher. um erro, Um erro, não ter começado na robótica mais cedo. um acerto. Não ter saído da robótica nunca. Nossa, a gente fica tenso. Meu Deus. A gente não sabe o que vai vir. Legal, legal. Não, mas é isso. Assim, pessoal, tudo que o Victor falou aqui é algo que vocês podem aplicar, refletir, né? Pensar. Porque a First está em constante mudança. Então, como o Victor falou, cada temporada é um desafio novo, é uma forma de pensar diferente. Então, assim, as equipes precisam se inovar. Tanto no projeto de inovação da FLL, no próprio robô da FLL, na FTC também, nas suas ações, seus eventos, seu próprio robô. Isso também entra para a FRC, entra para a F1. Então, assim, as equipes cada vez mais precisam, né, sair do Sua zona de conforto. sua zona de conforto, pensar em coisas que são diferentes. Porque, que nem o Victor falou, poxa, levar robótica para escolas municipais, escolas públicas, é algo muito bom, incrível. Mas todas as equipes fazem isso, né? Se não todas, a maioria. Então, esse trabalho é ótimo, mas como que pode inovar? Então, fica aí uma coisa para poder pensar. Serve tanto para a gente quanto para vocês que estão assistindo, né? Mas é isso, né? Então, gente, queria agradecer muito, né, a sua disponibilidade de ter vindo aqui hoje, conversar um pouco com a gente. O Victor, ele está aqui no Canaã, né, há muitos anos, então, assim, ele quase nasceu aqui praticamente e está aqui até hoje. Então, assim, é muito bom mesmo você ter vindo aqui, ter tirado esse tempinho. Pessoal, acho que é isso, ficamos por aqui. Qualquer coisa, podem comentar aí nos comentários, que a gente vai estar lendo a resposta de vocês. E é isso. Fiquem até o próximo Fala com Postagem e valeu, galera. Tchau, tchau, gente. Tchau.